noite. A gente veio ouvir a voz de Deus. A gente veio buscar uma direção. Mas a gente não precisa de uma direção só no singular. Todo dia a gente tem decisões a ser tomadas. E uma decisão errada, às vezes, custa um preço muito caro, muito alto. E aí a gente fala assim: se eu pudesse voltar ao tempo, eu não faria isso de novo. Mas você pode fazer uma coisa: você pode consertar o que errou com Deus hoje. Porque esse é o interesse de Deus. E esse é o nosso interesse: estar com Deus. Amém? Eu quero fazer uma introdução de um louvor com a nossa missionária Raquel. Esse louvor tem tudo a ver com o que eu vou pregar nessa noite. A gente vai cantar só um pedacinho, porque, quer ver uma coisa? Quem está passando aqui por alguma provação, levante a mão. Quem não levantar é porque não está passando por provação nenhuma. Só está passando por provação? E não levantou a mão por quê? Em todos os sentidos. Provação, você, seu filho. Vou perguntar de novo. Quem está passando? Quando eu digo passando, às vezes é você, ou é seu filho, ou é seu marido. É alguém que está fazendo você sofrer. Quem está passando alguma provação, levanta a mão. Agora melhorou. Porque quando a pessoa também não está passando provação nenhuma, aí é um perigo. Se você não está incomodando o encardido, aí tem alguma coisa errada, não é com ele, não, é com você. O meu nome está na agenda de Satanás todo dia. Ele faz a agenda para mim todo dia. O que a gente vai fazer com o pastor Theo hoje? Porque eu sou um inimigo dele. Eu estou na lista negra dele. Isso é um privilégio para mim. Porque quem é inimigo do diabo é amigo de Deus. João 15, 18, Jesus disse: o mundo vai odiar vocês. Mas não é por causa de vocês. É por causa de mim dentro de vocês. E é por isso que a gente passa por provações. Só que, vamos lá. A pergunta que eu fiz foi: quem está passando provações? Levanta a mão, de novo. Amém. E quem vai sair da provação? Levanta a mão. Tá bom. E quem vai entrar depois que passar da provação e vai entrar em outra provação de novo? Levanta a mão. Agora sim, agora entendeu. Agora ficou mais fácil. Por isso que esse louvor diz que vai passar. É igual uma gripe. Você está gripado aquela semana, depois melhora, depois a gripe vem de novo. E a aprovação é igual uma gripe. Vem, passa, vem, passa, vem, passa, vem, passa. Pastor, quando é que acaba? Só no céu. E se você não quiser mais, vem, passa, quiser ir para o céu, a gente faz uma oração, você pode vir aqui, a gente pede para Jesus te levar agora à noite. Quem quer ir embora agora à noite, levanta a mão e diga: eu quero ir embora, Senhor. Então fique na provação e passa, assuma essa cara de macho, de fêmea, leoa, alfa, e diga: não, eu vou ficar aqui. Está doendo, mas eu vou ficar aqui. Amém? Então vamos lá, vai passar. Em nome de Jesus, eu creio que vai passar. A irmã Raquel canta muito bem esse louvor, e eu quero oferecer esse louvor para você que está passando uma provação. Tenho uma palavra para você. Vem junto, igreja. Não desanime. Aleluia, Jesus. Tudo que você pediu a Deus, Eita glória, já está vindo. Olha esse louvor. Aleluia. Esses dias Deus te viu chorar.
no canto escondido. Ele viu. Está dizendo, não aguento mais. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Olha ele aí, olha ele aí. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e venha acalmar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Diga para a pessoa mais bonita que está perto de você, não se desespere, vai passar. Diga, não se desespere, vai passar. Xarabassubiácia namanácia. Olha Deus aí, ó. Olha Deus agindo, ó. Olha aí, ó. Ó. Cadê? Eu não vou falar. Enquanto Deus estiver falando, eu não vou falar. O Espírito Santo já está movendo aqui. Eu não vou falar, eu não vou interromper. Quem sou eu para mexer no Espírito Santo? Olha aí, ó. Amém. Amém. Se eu fosse para casa agora, eu já estava satisfeito. Meu irmão, faz um pedido, fecha os seus olhos, faz um pedido a Deus agora. Faz um pedido, o Espírito Santo está no meio de nós, faz um pedido aí. Faz um pedido.
Sébia. Eis aí o que eu vou fazer e já comecei a fazer neste remanto de Náguia Sébia. Tenho eu de Náguia Sébia, ó, contemplado a tua adoração a mim de Náguia Sébia. Muito não vê, muito te olha, te julga, Rabacíbia, mas no teu oculto, no teu silêncio, Anai de Náguia Sébia, que tu tiras comigo para estar em silêncio, eu estou te ouvindo, e a casa é minha, e eu vou mover, vou fazer acontecer, vou curar, vou libertar, vou trazer e também vou tirar. Arabanai, porque sou eu dono da casa, na manto de Náguia Sébia. E te prepara, hein, porque tu vais caminhar, tu vais viajar para outros lugares para pregar minha palavra. E te digo, não te preocupes, porque os meus cuidará, porque eu estou preparando para que tu possas ir e voltar, e a minha casa está aqui sendo usada pelo meu Espírito, enquanto eu te uso em outros lugares. Essa é minha palavra, guarda tu na tábua do teu coração, e a minha graça e a minha paz eu te deixo. Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Eu quero pedir para minha esposa dar um mega hiper abraço na missionária Raquel. Abraço Tech Bond. Eu quero pedir para o Marcos dar um abraço na sua esposa. É coisas que o Senhor está mandando eu fazer aqui. Eu quero que o João Marcos dê um abraço na Mariana. Eu quero que o Rubem Val dê um abraço na irmã G. Por favor, um abraço Tech Bond. Eu quero que o Alberto dê um abraço no Frank, por favor, Alberto. Dá um abraço no Frank. Transfere unção para a vida dele. Profetiza na vida dele. O Frank vai ser uma bomba. Já me dá um abraço no Heraldo. Aleluias. Mara, dá um abraço no seu marido. Dá um abraço no seu marido. Deus está movendo, Deus está movendo, Deus está movendo, Deus está movendo. Deus está movendo. Missionária Michele, dá um abraço na irmã que louvou agora há pouco aí atrás, por favor. Jennifer, dá um abraço aqui na esposa do Frank, por favor. Aleluia, aleluia, aleluias. Isso, olha aí, ó, olha aí, ó. Deus está agindo, Deus está agindo. Aleluia, aleluias. Tá um mover, tem um mover diferente aqui hoje. Tem algo estranho aqui hoje. Arabasubiá, Saramanácia. Olha o barulho da igreja. Olha o barulho de Israel. É esse o barulho que incomoda. Aleluias. Quero convidar o irmão Marcelo. Vem cá, irmão Marcelo. Vem cá, irmão Marcelo.
Faz uma oração pela minha vida. Faz uma oração pela palavra, para que seja feita a vontade de Deus, irmão Marcelo. A paz do Senhor Jesus. Jesus, eu sinto o Espírito Santo mover essa igreja. Eu não sei como, Senhor Jesus. O Senhor moveu eu e minha esposa essa noite nessa igreja, esse culto maravilhoso. Que quando nós chegamos em Guarapari, nós nos encontrávamos uma saída, só encontrávamos Deus, os céus, a terra. A gente sentiu um grão de areia, uma agulha no palheiro, mas resolvemos procurar Jesus. E aqui é o melhor lugar. É uma casa de santidade. E eu busquei tanta resposta, Senhor. Na física, na química, no português, na biologia. E achei na palavra de Deus. São 3 palavras que me marcaram muito, um testemunho foi da Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que eu fui regente no Ministério de Louvor, eu era líder dos músicos, mas eu fui colocado dentro daquela igreja para mim auxiliar o louvor. Mas eu tinha pouco conhecimento com Deus. E eu não sabia de que se tratava Elias, de que se tratava Esaú, Moisés, Eliseu, enfim, todos os profetas da terra que vieram. Apóstolo Paulo, que mais me marca em Atos. E eu pedi a Deus, Deus, me dá uma sabedoria. Eu quero aprender mais. Eu não consegui aprender. Eu não sei por qual motivo, mas Deus se revelou através de concretismo para mim. Que eu até pedi ao dono da livraria, que falei assim, que eu não posso citar o nome, falei, seu moço, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nada para comprar essa Bíblia, porque é uma Bíblia de estudo. Ele falou assim, vem cá, vamos conversar. Qual Bíblia você gostou? Eu gostei da Bíblia de que fala em grego, hebraico e aramaico. Não que isso seja um diploma, porque para Deus não existe diploma. Quando você fala em Deus, em Jesus, quando você leva a palavra, você está levando o diploma, você está levando o PhD, o pós-doutorado. Deus não precisa de diploma, Deus precisa da sua língua para profetizar sua fé para o seu irmão. E quando eu peguei aquela Bíblia em páginas douradas, eu não acreditava. Eu falei assim, meu Deus, esse livro desceu do céu. Porque a primeira palavra, eu vou ver, a minha esposa até falou, é uma Bíblia? Eu falei, sim, vamos ver. Quando eu abri Apocalipse. E naquele texto dizia, bem-aventurados que leem o livro desta profecia. E como eu trabalhei 17 anos em farmácia, eu tinha uma vontade de fazer vestibular para a farmácia, aquele interesse em química. Sempre o meu ex-patrão é médico, e eu queria sempre me aprender mais na química. E teve uma noite que Deus não me deixou dormir, antes de eu comprar essa Bíblia. Vai em Atos. Eu falei assim, meu Deus, eu estou ficando louco. Vai em Atos dos Apóstolos. Quando eu li em Atos dos Apóstolos, eu vi que Lucas descreveu para Atos que Lucas era um médico. E eu já li a Bíblia toda, já estou em Números, e cada capítulo eu estou lendo com precisão. Hoje eu sei o que significa Gênesis, o que significa Êxodo, o que significa Números, Levítico, e principalmente para mim, que fui um levita da casa de Deus, que está em Levítico, que Deus separou os levitas para tomar conta daquele tabernáculo, para tomar conta daqueles tesouros, os dízimos da casa de Jerusalém. Hoje eu sei o preço de todos nós. Às vezes você está aqui nesse banco, você acha que você não tem um dom, que você não sabe falar, que você não sabe tocar. Tem sim, cada um tem um dom. Até hoje eu estou tentando descobrir o que Deus quer realmente comigo. Não sei se é para levar a palavra,
Não sei se é para contar o meu testemunho, que é muito forte. Porque Deus me tirou de um abismo sem fim. Um abismo que só Deus poderia tirar. Mas Deus queria revelar ali. Ele não queria revelar para mim o milagre na igreja. Ele queria que eu passasse por situações constrangedoras. De amigos que batiam no meu peito e falavam: eu estou contigo, tá nada. A sociedade me criticou, atirou pedras, falava que eu não tinha mais jeito. E quando eu li a Bíblia, e Jesus falou que Ele era toda a sabedoria, que Ele tinha dado até a madeira para nós fazer a arca e o pinche. Eu tenho essa palavra hoje guardada para falar para aqueles que falaram comigo que eu não tinha jeito. Para Deus tudo tem jeito. Deus é o carpinteiro, Deus é o construtor de tudo. E Deus revelou para mim croquetismo. Quando eu cheguei a Guarapari, eu e minha esposa, eu passei pelo outro hotel, sem um centavo no bolso. Nós estávamos voltando, e meu egocentrismo, que nós somos humanos e falhamos, falou mais alto. E aquele morador de rua falou assim: moço, espera um pouquinho. E eu falei para ele: se for dinheiro eu não tenho. Eu fui duro. Ele falou assim: eu só quero falar uma palavra para o senhor. Leve a palavra de Deus mais sério. É só isso que eu tenho para falar para o senhor. E ali eu fiquei sem cor, sem palavras, sem o que fazer. Porque Deus se revelou através de uma pessoa, de um morador de rua. E foi assim que Deus falou comigo. E cada dia que passa, eu estou desempregado, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo esse livro de teologia, e Deus vem falando comigo. Tem noites que Deus vem desfolhando a Bíblia para mim, de Gênesis e Apocalipse, e eu sem entender nada. Mas eu sei que é um propósito, porque eu vim de uma família cristã. Meu pai era cristão, minha mãe era cristã, mas eu era um músico do mundo. E meu pai falava: não é por força, é por violência. Você vai descobrir o caminho certo, a verdadeira palavra. E hoje eu entendo, hoje eu sinto falta do meu pai. Agora esse mês de agosto foi um mês terrível para mim. Porque meu pai era um varão de guerra. O meu pai pregava para mim. O meu pai orava de manhã, de madrugada, de tarde, na hora do almoço. Eu não sei inúmeras vezes que meu pai orava. E eu queria tanto um dia, como assim a Bíblia diz, estar no céu com meu pai, com meus dois pais. E eu precisava dessa oportunidade, pastor, para me abrir e falar para o Senhor: muito obrigado. Porque quem chega aqui na tribuna não precisa de diploma. A gente precisa do amor de Deus, onde está em Provérbio. De que adianta a gente saber tudo e não ter amor? E hoje eu sei, verdadeiramente, as pessoas fazem a gente passar raiva. Parentela faz a gente passar raiva. Mas a gente tem que perdoar, é difícil. Eu tenho filhos que não falam comigo, por coração duro. E o que eu peço? Eu peço o Espírito Santo para quebrar aquele coração de rocha para falar comigo, porque ainda não entende a palavra de Deus. E eu estou nessa terra, vou terminar. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e na vida de todo mundo que está aqui. E não foi à toa que eu encontrei minha esposa, encontrei essa igreja. Algum propósito é. E eu queria fazer uma oração para o pastor, que é o anjo da igreja, né? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Abençoe o pastor da igreja, o anjo da igreja, que vai levando, Senhor, toda a palavra, que vai suportando todas as pedradas, Senhor. Como o irmão ali falou, a gente é considerado como louco, mas eu tenho certeza, Senhor, que esse pastor vai levar a palavra, vai salvar muitas almas que estão aqui em Guarapari perdidas.
A gente passa nessa calçada, vê moradores de rua jogados e alguém sem coragem de dar um prato de comida, uma água. Senhor, abençoe esse pastor, Senhor, o seu ministério, o ministério das obreiras. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse oxigênio, meu Deus, que hoje eu estou respirando, nós estamos respirando, que o amanhã é uma dádiva de Deus. Todo dia que eu olho, que nós acordamos, nós olhamos para o ar e vivemos que Deus é o verbo, o presente, o futuro, o passado, o pretérito e perfeito, mais que perfeito. Oh Jesus, muito obrigado por essa noite, esse culto maravilhoso. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 7. E 8. Jó, capítulo 1, Jó, né, João? Jó, antes de Salmos. Jó 1, versículo 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho 10 minutos para pregar, irmãos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Podeis assentar. Eu quero dar um título a essa mensagem hoje e ser breve. E a pergunta, o título dessa mensagem hoje é: por que eu incomodo tanto o diabo? Tem alguém aqui que incomoda o diabo? Diga glória a Deus. A pergunta é: por que eu incomodo tanto o diabo? Eu vou tentar em 10 minutos explicar para vocês mais ou menos o sentido da vida de Jó. E eu quero usar a vida de Jó como uma inspiração para saber por que você incomoda tanto o diabo. Em primeiro lugar, é necessário que a história de Jó comece dizendo que ele tinha uma preocupação muito grande com seus filhos. E eu sei que aqui tem avós, tem mães, pais que estão preocupados com seus filhos. Mãe Terezinha, o seu filho acabou de chegar, o Fernando, está aqui, ó. A sua preocupação acaba, ele já está aqui, ó. Não é bom saber que seu filho está aqui? Então Jó tinha uma preocupação muito grande com seus filhos, que a Bíblia diz que ele, quando ia adorar a Deus, ele não fazia só expiação pelos seus pecados, ele também oferecia sacrifício pelos filhos dele. E ele dizia: vai que os meus filhos pecaram, aborreceram Deus, e eu não estou sabendo. Porque os pais às vezes não sabem o que os filhos fazem por trás, ou na ausência. E só tem um jeito de você pedir para Deus consertar isso: é botando Deus para ir aonde você não pode ir, no lugar dos seus filhos. Então Jó tinha esse costume de fazer reparação pelos filhos dele. Isso aí me chama muita atenção. Uma outra coisa é que o diabo, quando apareceu para observar a família de Jó, ele não escolheu, por exemplo, os filhos de Jó, a mulher de Jó, ele escolheu Jó. Isso dá a entender de que quem mais incomodava naquela casa ao diabo era Jó. Tanto é que a conversa dele com Deus é totalmente dirigida a Jó. Não fala assim, Deus não chegou e disse: Satanás, tu observaste Jó e a sua mulher e os seus filhos, por quê? Não, a pergunta é no singular: por que observastes os meus servos Jó, que é reto, íntegro e fiel? Ou seja,
Eu tenho certeza que Jó era uma pedra no sapato de Satanás. Eu tenho certeza, Heraldo, que os filhos de Jó não tiveram dias piores, assim como a mulher dele, a casa dele, por causa das orações de Jó. A casa de Jó, ele era a coluna da sua casa, porque o pior não acontecia, e Satanás percebia que todas as vezes que ia contra Jó, ou contra os seus filhos, se deparava com quem? Com a unção de Deus que estava dentro de Jó. Então Jó era o empecilho do diabo. Você aqui nesta noite é um empecilho do diabo, porque você veio buscar a presença de Deus, vai sair com a presença de Deus, e na sua casa o diabo só vai poder observar, mas não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque você é uma pedra no sapato de Satanás. Tem pedra aqui no sapato do capeta? Diga glória a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus, conversando com o diabo, disse: o que você quer com ele? E o diabo disse: eu queria prová-lo. Mas eu não queria uma prova qualquer, eu queria uma prova assim que nenhum ser humano consegue suportar. Aí Deus falou assim: vai, só não toque na vida dele. Você pode tirar tudo dele, pode fazer o que você quiser com ele, inclusive com os filhos dele, mas com ele você não pode mexer. E o diabo falou: tá autorizado? Deus falou: tá autorizado. A Bíblia diz que uma notícia ruim atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra. Mas a pior delas foi ele ver 10 caixões na sua frente, que eram 10 filhos que ele tinha, e ele fez um velório de 10 filhos numa noite só. A gente às vezes tem um filho doente e a gente acha que Deus abandonou a gente. Ele com 10 filhos mortos, com 10 óbitos, ele não falava nada contra Deus, porque ele temia Deus. Terminado o enterro, ele ficou calado. E ele fala assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele termina de falar isso, a mulher dele se levanta e diz assim: eu não digo a mesma coisa. Se eu fosse você, que é o problema do diabo, que é o cabeça da casa, se eu fosse você, pena que eu não sou o cabeça, o servo, o sacerdote, mas se eu fosse o homem da casa, eu amaldiçoava Deus e morria. Porque essa tragédia aqui, eu não consigo ver um Deus que mata 10 filhos de um pai e de uma mãe. Para mim esse Deus não existe. Aí Jó olha para ela e diz assim: você fala como doida. Ou seja, você não conhece o Deus que eu conheço. Você está falando assim porque você não sabe do que Ele é capaz. Você não sabe que foi Ele que deu e é dele, e os filhos nunca foram nossos, sempre foram deles, era emprestado. Ele deu, vou voltar a repetir, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ela disse: eu não elogio Deus hoje. E ela fica chateada com Deus, a mulher dele. Sabe o que eu percebo nisso aí também, irmãos? Que o nível de relacionamento de Jó com Deus era muito diferente, Mateus, do sonho. Era muito diferente do nível de relacionamento da mulher. Irmãos, quando eu falo a mulher, eu não estou sendo machista, não. Isso varia. Às vezes é o contrário, mas é muito difícil o casal estar no mesmo nível com Deus. Sempre ou o homem ou a mulher. Eu preciso que diga os dois sexos, para que vocês não pensem que eu estou sendo machista. Nesse caso de Jó, era a mulher.
a mulher dele estava com uma incompreensão. Ela estava sem entender os feitos de Deus. Então o que ela fez? Ela quis amaldiçoar Deus. Como Jó conhecia Deus mais que ela e estava num nível de profundidade muito maior, o que ele disse? Mesmo com 10 filhos mortos, eu me levanto e adoro ao Senhor. Aí ele fala para a mulher dele assim, engraçado, ele falou para ela, quando os 10 meninos estavam crescendo e brincavam, e a gente fazia churrasco, a família estava completa, você gostava de agradecer a Deus. Agora que Deus levou os 10, você quer virar as costas para Deus? Então Deus só serve pelo que Ele te dá? Ou Deus é bom pelo que Ele é? Os filhos nunca foram nossos. Salmo 127, filho é herança. É só algo que Deus confiou para você cuidar. Ontem eu fiz um culto, não pude vir para o culto aqui, porque eu estava em outro culto na casa da nossa irmã Luana. E eu dizendo para ela que ela sofreu uma perda agora, e eu disse, Luana, você está passando pelo processo de Jó. Deus vai te dar outra coisa melhor. Vai dar tudo certo. Ele anda mais um pouco, e aí acontece, eu vou ter que resumir. E aí aparecem 3 amigos. E a princípio, na vida da gente, acontece exatamente isso. Quando a gente está comovido por uma dor, quando a gente está com um filho no hospital, quando a irmã Raquel estava com a filha doente ontem. A princípio, quando a gente está passando por uma adversidade, as pessoas chegam com solidariedade, com compaixão, com pena. E esses 3 amigos chegaram até Jó e falaram assim, por que está acontecendo isso com você? E ele estava com um pedaço de caco de telhas se coçando, porque ele estava cheio de sarna. Ele estava com todos os seus hematomas, ele estava com as suas globinas, todo o seu corpo estava se deteriorando. E ele coçando com um pedaço de telha, e os amigos falaram assim, tem alguma coisa que a gente pode fazer por você? Eu não sei porque você era o homem mais rico do Oriente e agora virou o mendigo do Oriente. O que eu posso fazer por você, Jó? Ele disse, nada, só orem por mim. E os amigos foram embora, porque os amigos tiveram que tocar a vida deles. Os amigos são assim, eles vêm, prestam solidariedade, mas tem horas que só Deus pode fazer alguma coisa por nós. A gente tem que parar, irmãos, de achar que as pessoas têm que carregar a gente. E às vezes a gente tem que entender que o impossível, os seres humanos não podem fazer, só Deus. E os amigos foram embora. Aí quando foi um determinado momento, em Jó capítulo 6, versículo 8, ele disse bem assim, Jó, quem me dera que Deus me desse o que eu preciso. E o que ele precisava? Alívio. A alma dele estava cheia de dores. Depois Jó começou a passar por um processo chamado ausência de esperança. Isso está lá em Jó 14, versículo 7. Porque ele olha para um pedaço de tronco de uma árvore no chão, cortada, e ele diz bem assim, há esperança para uma árvore cortada? Aí ele passa um tempo olhando para aquela árvore, aquele pedaço de tronco, e ele viu que vinha uma água, e a água passou por debaixo do tronco, e aquele tronco que era seco começou a ficar verde, e começou a brotar uns galhozinhos verdes. Aí ele percebeu e olhou e disse assim, se há esperança para esse pedaço de pau, há uma esperança também para mim. Ou seja, eu vou continuar agarrado na minha esperança. Deus está dizendo para você, agarra a tua esperança, porque dias melhores virão na sua vida. Assim como veio na vida da Karina, assim como veio na minha vida esses dias, vai vir na sua vida também. Há esperança para você. Diga para você, há esperança. Diga para o irmão que está do seu lado, há esperança. No capítulo 19, aconteceu uma coisa com Jó muito chata. Ele era o chefe, ele era rico, acostumado a mandar, ter empregado.
E quando ele era rico, ele dizia para os empregados: gente, olha só, dá uma lavadinha ali que está sujo, por favor. E os empregados faziam, porque recebia salário e tudo. Mas ele agora não tinha nada, ele era um mendigo. E no capítulo 19, ele disse bem assim: chamei um dos meus servos para fazer algo para mim, e eles nem me deram ouvidos. Ou seja, me ignoraram, os servos dele. Aí depois, no mesmo 19, ele diz assim: cheguei perto da minha esposa e ela disse para mim: não aguento mais o seu bafo. Ou seja, ele estava com mau hálito. Por quê? Não se alimentava bem, fazia jejum provavelmente. Se era um homem de Deus, fazia jejum, mas estava também com a sua alimentação irregular. Isso trazia problemas de mau hálito no seu estômago. Mas no mesmo capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: meu servo não deu importância para mim. A minha mulher, desde o começo da provação, só vem falando mal de Deus e agora falando mal de mim, dizendo que eu estou fedido. Mas quer saber de uma coisa? Aí ele fala: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. A qualquer hora Deus vai me socorrer, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. No capítulo 31, versículo 40, parte B, aí Jó toma outra postura. Ele começa a receber de volta a visita daqueles 3 amigos que no começo vieram. Só que os 3 amigos, eles não vieram como da primeira vez, prestar solidariedade. Dessa vez eles vieram acusar Jó. Eles chegaram para Jó e voltaram e disseram assim: a gente ficou pensando na sua luta, Jó. A gente ficou pensando assim na sua provação, Jó. E só tem uma explicação. Você deve estar em pecado. Você deve estar destruindo o coração de Deus, porque Deus não faz isso com ninguém, a não ser alguém do cão. Você deve estar com a vida toda errada. Aí no capítulo 31, versículo 40, parte B, Jó chega para os 3 amigos que chegaram com essa ofensa e disse assim para eles: a partir de hoje eu não abro a boca para mais nada. Eu não falo mais nada com vocês. Acabaram-se as palavras de Jó. 31, 40, parte B. Quando você não souber responder a alguém que está te acusando, dê o silêncio como resposta. Às vezes o silêncio, às vezes os olhos falam mais do que a boca. Às vezes a gente está assistindo um filme lá em casa, ainda está no trailer do filme, minha esposa já está assim. Eu falei: você está com sono? Ela: não. Eu falei: tá, amor, eu te conheço pelos olhos. Vai dormir, amanhã a gente assiste. Nós temos uns 3 ou 4 filmes, está tudo pela metade, porque não dá para assistir, que ela dorme. Eu falei: eu te conheço nos olhos. Quando eu chego em casa, que eu estou com um problema, ela olha para mim e ela fala assim: você está em guerra. Eu só falo assim: aham. A gente não precisa dizer qual é a guerra, para que ele não ouça o diabo. A gente só fica sabendo. Tem horas que não precisa falar muito. Às vezes o silêncio basta. Sabe, do capítulo 1 até o 37, em momento nenhum de uma série de 42 capítulos, são 42 capítulos, mas do 1 até o 37, Deus está calado o tempo todo de tudo que Jó está passando. Irmãos, eu não sei, para mim, o que mais dói quando Deus faz comigo é quando Deus não fala nada. Quando Deus me diz sim, eu já sei a resposta. Quando Ele diz não, também eu já sei a resposta. Mas quando Ele não fala nada, eu fico louco. O silêncio de Deus dói.
Mas eu descobri que todo professor, quando está dando aula, o único momento que ele se cala é quando os alunos estão fazendo a prova. Ele não pode interferir no raciocínio dos alunos. Deus, quando se cala, é porque você e eu estamos fazendo uma prova com Deus. E por fim o silêncio de Deus é rompido no 38. E Deus começa falando com Jó assim: aonde estava você quando eu fiz a terra? Aonde estava você quando eu comecei tudo? Eu detive as águas quando eu fiz o sol, quando eu fiz a lua, quando eu fiz as estrelas, os astros, tudo que eu fiz. Aonde estava você? Jó, eu existo. Jó, há 38 capítulos você vem vendo o meu silêncio, mas eu resolvi romper o silêncio hoje e dizer para você que, embora sua mulher não acreditou em mim, mas você acreditou. Eu existo, eu estou aqui, você não está sozinho, fica tranquilo, eu já estou mudando a tua história. Daqui a pouco todo mundo saberão para o resto da vida quem é o Deus de Jó. Muitos pregarão sobre sua vida, sua história, porque ela vai ser uma inspiração para muita gente. E eu termino. Aí, Regina, eu termino. Fiquei com trauma. E eu termino dizendo assim: Jó 42, 2, muito conhecido. Ele diz assim: porque eu bem sei que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido e que ninguém pode frustrar. E para terminar, Jó 42, 10 diz: coloca para mim, Mateus, Jó 42, 10 e a gente encerra. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aqueles amigos da onça, aqueles amigos que te abandonam. Você sabe o que eu descobri, irmãos? É sério, é sério. Isso aqui tá aqui, ó. Quando você ora pelas pessoas que você gosta, você não recebe nada de Deus. Mas quando você ora por quem te persegue, por quem fala mal de você, por quem te odeia, a bênção vem dobrada. O segredo de você ser abençoado é quando você ora pelas pessoas que querem o mal seu. Parece assim, é um vento contra as trevas, assim, é direto. Isso é uma enxaqueca no inferno. O Senhor virou o cativeiro ou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Continua, Mateus. Então vieram a ele, aí assim, ó, depois que passou a prova, então vieram a ele todos os seus irmãos. Ou seja, ele tinha irmão, mas na prova não apareceu nenhum. Olha que doideira. Ele tinha irmãos. Seus irmãos vão te abandonar na hora que você estiver no fundo do poço, Marcelo. Se o filho do Marcelo abandonou... Eu tenho um irmão que não fala com minha mãe. Eu pensei que isso era só lá em casa. Aí Marcelo está falando do dele, o problema dele também. Então vieram a ele todos, no plural, seus irmãos também no plural, todas as suas irmãs. Ele tinha irmã. Jó tinha parente. Todos quanto dantes conheceram, comeram com ele o pão da sua casa e se condoeram dele, não com ele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma porção. Ou seja, ele ainda dividiu com as pessoas. Quando Deus começou a devolver tudo para ele, aí as irmãs dele, os irmãos dele, os parentes dele falou assim: escuta, tem churrasco? Voltou a ter churrasco? Era só miojo, voltou a ter churrasco de novo aqui? Jó está levantando, é verdade que você está subindo outra vez? Então vai ter banquete? Então a gente vem de novo. Agora se vier prova, você fica sozinho e a gente vaza. Isso é uma realidade da vida. E você e eu precisamos deixar essa carência, essa condolência, esse espírito de mimimi nosso de dizer: abandonaram a gente quando a gente mais precisou. É até bom que abandone, sabe por quê? Porque depois vão dizer que foi eles que levantaram a gente. É bom que todo mundo saia de perto para ser Deus glorificado na nossa vida.
Às vezes Deus tira todo mundo de perto da gente para Ele ser glorificado. Porque senão as pessoas vão dizer: tá assim hoje? Porque eu peguei e ajudei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E joga na cara, irmão. Deus não. Deus não joga na cara. Deus é glorificado. Fiquemos de pé. Vou pedir mais uma vez à irmã Raquel. Não pode ser outro louvor além desse, né? Como pode Jó ainda adorar, se não tem motivos para isso? Sabe o que Deus está dizendo para o Jó dessa noite aqui? Aqui está cheio de Jó. É difícil adorar passando por luta. É difícil adorar quando o marido ainda não está na igreja. É difícil adorar quando o filho não fala com o pai. É difícil, É difícil adorar quando se perde um filho. É difícil adorar quando vê os pais separados. É difícil adorar quando vê um irmão que não quer falar com você. É difícil, é difícil. Mas é o melhor louvor. E é o louvor perfeito que chega ao coração de Deus. É quando você adora, quando não tem motivo para adorar. Simplesmente adora porque você ama a Deus incondicionalmente. Jó, como pode ainda adorar? Eu quero que você seja um Jó. Adore no meio das lutas, no meio das provações. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. eu sou dele, tudo é dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, Simplesmente adorar. eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Adore, mesmo sem entender nada, mesmo sabendo que o filho não está bem, que a casa não está bem. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. E agora? Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou fazer como Jó. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. a Ele a glória, a Ele a glória. Só a igreja. A Ele a glória, a Ele. Diga para Ele: eu vou glorificar
mesmo em meia luta. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o louvor. Glorifique, glorifique, vai, para Ele, agradeça a Ele, glorifique, glorifique. Agradeça, mesmo na luta, agradeça, agradeça, agradeça. Isso. Eu vou deixar uma reflexão para você. Eu vou deixar uma reflexão para você. Para você não, para mim, para todos nós. Deus vai deixar uma palavra. A gente vai sair com essa senha hoje. Não fique lutando para que as pessoas da nossa casa ou a nossa parentela estejam no nosso nível que a gente está. Porque se a gente gastar tempo com isso, a gente pode também fraquejar. Às vezes, só um basta para guardar aquela casa. E se você ficar forte, mesmo que os seus não estejam, já é motivo suficiente para o diabo respeitar a sua casa. Porque eu sei que a gente anseia que os nossos vejam Deus como Jó viu. Mas às vezes nós temos irmãos e irmãs que nunca vão ter metade da experiência de Jó. E a gente vai ter que se contentar porque foram escolha deles. Mas nós somos da geração de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por mais uma semana. Obrigado pelo culto da missionária Heloína de sábado. Obrigado. Obrigado pelo mover de ontem. Obrigado pelo mover de hoje. Obrigado porque quarta-feira tem outro mover do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado nesse lugar. Obrigado por cada alma, por cada vida, por cada Jó que está aqui nesta noite, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida, Paula. Paula, eu te abençoo, Paula. Eu abençoo Campos, Raila, Pedro, eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida, Paula. Você é uma inspiração para a minha vida, Paula. Em nome de Jesus. Amém, Mateus. Que o grande amor de